pessoal, me chamo Mário Rômulo e vou explicar o capítulo 7 do livro do Corre, que é Explain Performance, Interaction and Dependence. Esse capítulo é iniciado com a seguinte afirmação: é bom para demonstrar o desempenho, mas é ainda melhor para explicar o desempenho. E chega também com algumas principais perguntas. Por que um sistema de navegação baseado em visão possui um bom desempenho no laboratório, mas um mal fora do laboratório? Por que um algoritmo de aprendizagem de máquina tem bom desempenho em alguns conjuntos de dados, mas não em outros? Por que alguns problemas de planejamento são particularmente difíceis de resolver? Então, o autor descreve que raramente o comportamento é explicado por um único fator, e cita alguns exemplos, dentre eles o caso de idade e sexo não serem influências independentes sobre a autoconfiança, e conclui que é preciso um experimento de dois fatores para mostrar que o efeito de idade sobre a confiança depende de gênero. Além disso, pode-se demonstrar relações com as experiências de um fator, mas você geralmente precisa de dois ou mais fatores de interação para explicar o relacionamento. Com isso, a gente entra na seção 7.1, que tem o nome de Strategies for Explaining Performance. Nisso, o autor pede que nós suponhamos que um pesquisador na escola de educação administra testes de matemática e história para duas classes de estudantes, uma classe sul e outra classe do norte. Então ele organiza as pontuações em uma tabela 2 a 2, onde as colunas representam o distrito escolar, norte e sul, e as linhas representam o assunto de teste, matemática e história. E cada célula da tabela contém a pontuação dos estudantes que se relacionam entre distrito e matéria. Uma análise de duas vias de variância desses dados irá dizer ao pesquisador se os alunos sulistas são iguais aos alunos nortianos e se as notas de matemática são iguais às de história. E também se a diferença entre as notas de matemática e as de história depende do distrito escolar. Se, por outro lado, nosso pesquisador registrou o grau de cada aluno em cada teste, então ele teria uma tabela de contingência 2 a 2 e 2 a 2 a 5, com linhas e colunas que representam distrito da escola e assunto do teste. E na terceira dimensão, os graus A, B, C, D e F. Cada célula da tabela de contingência não contém várias dezenas, mas uma única contagem, ou a frequência. Por exemplo, uma das células irá conter o número de estudantes do Sul, que tem um A no teste de matemática. Com essa tabela, o pesquisador pode dizer se notas e distritos escolares são independentes, se os graus e assuntos de teste são independentes, e se uma dependência entre classes e assunto de teste depende do distrito escolar. Em outras palavras, ele pode testar aproximadamente as mesmas hipóteses com análise de variância e com análise da tabela de contingência. Dessa forma, a gente inicia a seção 7.2 desse capítulo, que é Interactions Among Variables, Analysis of Variance. O livro explica que Phoenix é um simulador de incêndios florestais no Parque Nacional de Yellowstone. E um planejador que tenta conter os incêndios dirigindo agentes simulados semiautomáticos. O planejador tenta minimizar a perda da área cultivada, mas seus planos às vezes dão errado quando a velocidade do vento e mudança de direção, ou o fogo atinge pedaços de pastagem, ou queimaduras súbitas.
Essa seção mostra como encontrar as interações entre os fatores que explicam a perda da área cultivada. Para isso, o autor faz uma análise dos dados de Phoenix utilizando 2 e 3 vias, citando exemplos. Então, para o Two-Way Analysis of Phoenix Data, o autor mostra a tabela 7.2 com os resultados de uma análise de 2 vias de variância fatorial, em que 3 níveis de Speed são cruzadas com 2 níveis de RTK, observando-se 6 condições experimentais. Uma análise de 2 vias mostra que o efeito da velocidade do vento na área queimada depende da velocidade do pensamento. Por outro lado, a diferença entre as velocidades de pensamento adequadas e inadequadas, medido em áreas cultivadas perdidas, piora à medida que aumenta a velocidade do vento. Assim, os efeitos de velocidade de pensamento e velocidade do vento na superfície perdida não são aditivos. O autor destaca a figura 7.3, que você pode identificar os principais efeitos de interação. Os principais efeitos e efeitos de interação em alguns dos exemplos. O primeiro exemplo mostra os principais efeitos dos fatores A e B. O primeiro indicado pelo declives positivos e o último pela separação vertical das linhas, e nenhum efeito de interação. O exemplo 2 mostra um efeito principal de A, nenhum efeito de B e sem efeito de interação. Já o exemplo 3 mostra nenhum efeito, sem inclinação e nenhuma separação entre as linhas. O exemplo 4, o qual mostra nenhum efeito principal do fator B, mas por outro lado existe um efeito principal do fator A e também um efeito de interação, indicado pelas linhas não paralelas. O padrão é revertido no exemplo 5, onde há um efeito principal do fator B e um efeito de interação, mas nenhum efeito do fator A. Finalmente, o exemplo 6 é como o exemplo de Phoenix descrito anteriormente. Ambos os fatores têm efeito e eles também interagem. Agora, para o Two-Way Analysis of Phoenix Data, o autor informa que a interação de 3 vias, que a interpretação de 3 vias de interação é por vezes difícil, mas em termos abstratos é como interação de 2 vias, exceto as coisas que interagem, que não são efeitos principais, mas sim interações. Considerando então uma interação de 2 vias, diz que o efeito de um fator sobre a variável dependente é medido por um outro fator. De 3 vias de interação, diz que o efeito de interação de 2 vias é medido por outro fator. Então a tabela 7.4 é uma análise de 3 vias dos efeitos aparentes na figura 7.6, como é mostrado no livro. Agora, para a seção 7.3, que tem o nome de Explaining Performance with Analysis of Variance, nessa seção o autor começa dizendo que a análise de variância é maravilhosamente versátil e depois examina 3 aspectos comuns da técnica, que são o Look for No Effect, Getting a Clear Picture by Reducing Variance e Explaining Nonlinear Effects, Transforming Data. O primeiro, Look for No Effect, o autor destaca que analisou os dados de Acker e Potter com design fatorial, sem medidas repetidas, aquele em que todas as combinações de fatores estão presentes e cada juízo vê cada tipo de ponto de vista, mas nenhum ponto de vista particular
é visto por mais de um juiz. Na realidade, o projeto era bastante complicado. Para começar, muitos pontos de vista foram vistos por mais de um juiz, de modo pontos de vista foram repetidos em diferentes condições. Analisando as medidas repetidas como 100 medidas repetidas, reduz a sensibilidade dos testes de F, tornando-o mais conservador. Ele pede ainda para os leitores se lembrarem que podem analisar um teste T de amostras pareadas, como um teste de duas amostras comum, mas perde-se a oportunidade de eliminar variância devido às tarefas que se repetem entre os dois grupos. O mesmo princípio vale para a análise de medidas repetidas que projeta como se eles não envolvem medidas repetidas. Já para Getting a Clearer Picture by Reducing Variance, o autor pede para lembrarmos que uma estatística F é uma proporção do quadrado médio para um efeito sobre o quadrado médio prazo, o que significa reduzir o quadrado médio prazo e irá aumentar a F, e talvez empurre a estatística relativa ao limite de significância. O autor informa ainda que para impulsionar a importância do fator advice, incluímos um outro fator, cenário, na análise apresentada na tabela 7.7. A estatística de teste para consulta aumenta com um F mais satisfatório, ou seja, igual a 4,416, que por sua vez tem um P menor do que 0,05. O autor informa que através da remoção da variância devido ao cenário de MS-Withing, o efeito do conselho é visto com mais clareza e que é interessante acompanhar a redistribuição dessa variação. Agora, quanto ao Explaining Nonlinear Effect Transforming Data, o autor destaca seu entendimento através do exemplo de desenvolvimento de um modelo de taxa na qual um processo interrompe o outro, definido por IR é igual a 1 sobre 1 dividido por y menos lambda dividido por x mi. Nesse modelo, x e y representam fatores manipulados numa experiência. E lambda e mi são constantes, segundo Anderson et al. 1991. Acreditamos, então, x e y teriam efeitos aditivos na taxa de interrupção. Isso é, não há custos ou benefícios de combinações particulares de x e y especiais eram esperados nos dados. Mas uma análise de variância revelou um efeito de interação. Isso seria evidente contra o nosso modelo, se não fosse pelo fato de que o modelo envolve efeitos não lineares de x e y na fórmula de IR. Para esses efeitos linearizar, ou seja, a gente tornar esses efeitos lineares, reescrever um modelo em termos de que os recíprocos x e y resultam em IR igual a y' mais x' que multiplica lambda dividido por mi. E que os dados transformados x a y a y' e x a x', uma nova análise não mostrou qualquer efeito de interação entre x' e y' em IR, de modo que os efeitos de x' e y' eram aparentemente independentes, tal como o modelo prediz. Agora em Dependencies Among Category Variables, Analysis of Frequency, o autor destaca que lidar com distribuições conjuntas
de evento em sequência é uma perspectiva interessante se você quer analisar o comportamento de programas ao longo do tempo. Informa que essa seção concentra-se em rastros de execução, que são séries temporais de rótulos que correspondem a comportamentos. Como, por exemplo, um robô explorando seu ambiente pode gerar traços como ir para frente, parar, olhar ao redor, ir para a esquerda, ir para a frente. Note-se que o nível de abstração desses rótulos é muito maior do que as instruções de máquinas necessárias para implementá-las. O nível adequado de abstração, obviamente, depende do que um experimento é projetado para mostrar. E Cohen conclui que os métodos nesse capítulo e no próximo estão organizados em torno de duas distinções simples: independência em relação a variáveis independente em relação a variáveis dependentes e contínuas contra as variáveis categóricas. Em experimentos de manipulação, as variáveis independentes são as que manipulam e variáveis dependentes são as que medem. Em experimentos de observação, não manipulamos as variáveis independentes, mas nós ainda consideramos como causalmente priori para variáveis dependentes, pelo menos provisoriamente, e como propósito de análise estatística. Quando as variáveis dependentes e independentes são contínuas, podemos desenvolver modelos funcionais de relacioná-los, usando técnicas como regressão múltipla, como será discutido no próximo capítulo. Quando variáveis independentes são categóricas, ou ordinal, e não muito numerosas, e a variável dependente é contínua. A análise de variância é um método poderoso e flexível. E quando as variáveis, tanto independentes e dependentes, são categóricas, então a análise de tabela de contingência é o método de escolha. Dessa forma, eu concluo a minha explicação a respeito do capítulo 7 do livro de Cohen.